Olá, tudo bem com você? Eu sou Eunice Kunzler e você está no Mente Sã, Vida Saudável. E o assunto de hoje é bullying na escola, que, obviamente, não começa na escola. E para me ajudar com esse assunto, eu trouxe aqui a professora Muriel Treichert. Tudo bem, Muriel? Tudo bem, seja bem-vinda. Tudo bem, é um prazer. Se apresente um pouquinho, fale um pouquinho das suas formações, Muriel. Então, vamos lá. Eu sou professora, né? Eu tenho formação em educação física, sou psicomotricista, sempre estive envolvida com crianças, na educação das crianças, né? Na escola e em outros ambientes. Bom, na escola, em sala de aula, eu estou desde 2014, então já tem alguns anos aí, né? Sim. Com a sala de aula e com a educação física, tanto com crianças pequenas quanto com adolescentes, né? E agora estou finalizando uma formação em educação positiva e iniciando aí uma carreira com orientação parental. Exato. Justamente por causa disso, né, que eu te convidei para estar aqui conosco hoje, por causa dessa educação positiva. E aí a gente tem um assunto muito sério e que eu, como hipnoterapeuta, trabalho muito também. A gente sabe que sempre existiu, né? Mas de uns anos para cá parece que ficou muito mais evidente, que é a questão do bullying. Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso, de como dentro da escola vocês enxergam isso. Bom, então a gente começa pelo que é, né? Sim. O bullying, ele começa com... Pode ser tanto agressões, violência física, quanto verbal, quanto psicológica, presencial, individual, em grupos. Agora muito está acontecendo cyberbullying, né? Envolvendo principalmente os grupos de WhatsApp que eles estão. Sim. E agora redes sociais e tudo mais. Então, quem está envolvido com bullying é quem é o agressor, seja de qualquer uma dessas que eu falei, é a vítima. Sim. E é quem está vendo, né? Então, quem está dentro da escola, os colegas veem, os adultos, os professores, os funcionários. Então, todas as pessoas que estão no ambiente passando por aquilo estão envolvidas no bullying. Sim. Seja de forma passiva, só olhando, que não estão fazendo nada. Sim. O que está agredindo e a vítima. Então, é bem importante a gente deixar claro, né, esses fatores, porque dentro da escola, principalmente, às vezes tu vai colocar a culpa, né? Sim. Que a gente usa ainda muito culpa. Sim. Seria a responsabilidade, né? Exato. Em cima da criança ou do adolescente. Que tá agredindo. Exatamente. E na verdade todos são envolvidos, né? Claro, principalmente porque assim, eu acho que se a criança agride, é meu ponto de vista como terapeuta, isso vem muito do ambiente familiar, né? E por isso que é bem pertinente a gente falar sobre esse assunto do bullying aqui no Mente Sã, Vida Saudável, porque eu sei o quanto isso impacta na vida como adulto depois, aquilo que a criança sofre na escola. Tipo, quando a pessoa vem até mim, já passou por aquilo na escola, né? Geralmente já é adulto. Mas de que forma será que nós, como sociedade, então não só a escola, nós deveríamos agir desde a educação dos filhos, porque eu percebo assim, e tu colocaste bem a questão de que não existe a culpa e sim responsabilidade, é exatamente dessa forma que eu vejo também, de como a gente poderia quebrar ciclos, né? Porque eu tenho certeza que se a criança agride um colega na escola, provavelmente ela agride ou aprende isso em casa com alguém, e não necessariamente tem que se culpar e a mãe, pode às vezes ser com primos, com amigos que convive, né? Mas em alguma forma nesse ambiente familiar aprende, e esse também, por sua vez, também aprendeu antes, né? Então, assim, de que forma a gente poderia, como sociedade, fazer com que a sociedade em si seja curada? Então vamos lá. A gente vê e
enfim, tá mais presente, né, essa palavra e essas situações envolvendo as crianças e os jovens dentro do ambiente escolar. Sim. Bom, lá dentro, antes, a gente pode fazer ações diretamente com os estudantes. E a gente faz. Sim. Com relação a trabalhar o que eles sentem, né? Como eles se sentem primeiro. Sim, claro. O que vai envolver muito a forma como eles se relacionam com os outros, né? Vai influenciar bastante. Só que, assim, pode, não sei se superficial é a palavra, mas pode ser só uma parte estar trabalhando com as crianças e os jovens. Porque a gente pode ir para outras camadas. Exato. Os professores também, eles são responsáveis no momento que eles estão vendo as situações. E claro que a gente entra em contato com as famílias, a gente busca trazer as famílias para a escola, para ter essa conversa, ver como tá esse relacionamento e até orientar, né? Só que nós adultos, enquanto estamos no ambiente, a gente precisa tomar algumas atitudes realmente de responsabilidade, né? Assim como os pais, né? Isso, exato. Eu, como terapeuta, eu vejo que deveria ser feita alguma coisa mais ampla, assim, nesse sentido, assim, de realmente trazer os pais, e aí, sei lá, ter 1, 2, 3 reuniões durante o ano, né, com os pais de cada turma, e aí até de repente, tratar situações, primeiro, né, nivelar todo mundo, né, de como deve ser, mas a gente sabe que aqueles pais também têm traumas, né? E aí, mas precisa de alguma forma se quebrar esse ciclo e fazer entender que se a criança vai para a escola e faz bullying com um colega, se não respeita o colega, ou porque tem dificuldade em uma matéria, ou por causa de alguma alteração no corpo, uns mais altos, outros mais baixos, outros mais gordinhos, outros muito magros, né? E aí tudo é motivo de usa óculos, não usa aparelho, fala uma palavra errada, qualquer coisa pode ser usado, né? E uma palavra, uma frase dita errada no momento errado. Eu, como terapeuta, lá no final, eu percebo do quanto isso é danoso. Esses dias até uma cliente me disse assim, Muriel, nossa, eu sofri bullying a vida inteira porque eu era gordinha. E aí tinha um meu vizinho que ele devia ser o primeiro a me proteger, porque tipo, a gente se criou junto desde criança e ele era o que mais me humilhava na sala de aula por eu estar acima do peso. E foi engraçado que ela começou a fazer hipnose comigo para emagrecimento ali no mês de dezembro. E no Natal ela foi para a cidade dela e ela encontrou esse vizinho, hoje já adulto, casado, com filhos também. E aí, como ela estava fazendo hipnose comigo, ela teve coragem de como se encontrar e ela falou dela, disse assim, até hoje eu lembro das palavras que tu me falou, como tu fazia eu me sentir mal porque eu estava acima do peso. E aí diz que ele ficou super sem jeito, sabe? E pediu 1000 desculpas, que ele não lembrava, nem passava pela cabeça dele que ele estava fazendo isso. Tipo, ele fez porque ele aprendeu que aquilo era natural, né? E aí ela disse assim, tu acredita que ele não lembrava? Mas é que não era importante para ele, foi importante para ela naquele momento, né? De como ela... E aí eu falo assim, que muito não é o que acontece, mas como tu vê aquilo que acontece contigo. Então, tipo, ele falou, mas, né, falou por falar. Agora ela não, como ela era a parte mais afetada, aquilo entrou na mente dela, né? Aí diz que esse vizinho, todo sem jeito, pedindo 1000 desculpas, que não era intenção, né? E o que ele poderia fazer para reverter isso dela? Disse, não, fica tranquilo que agora estou tratando em terapia, né? E só que assim, ela sofreu isso. E aí, claro que ela educou o filho dela diferente, né? Para que ele não faça isso. Então, acho que um apelo aqui que a gente pode fazer, né, Muriel? Se você é pai, se você é mãe e está assistindo esse nosso programa, repasse esse programa para as outras famílias, porque uma palavra que você ensina para o teu filho em casa, e você é mãe também, eu tenho certeza que você ensina muito bem o Caio, pode transformar outras vidas depois, né? Tu sabe que isso que tu falou com relação ao trauma faz muito sentido,
quando a gente pensa que nós somos pessoas diferentes e às vezes uma situação, pra mim, é muito marcante. É como se acabasse com a minha vida. E pra ti, tu pode olhar pra mim e dizer, esquece isso, né? Deus já passou. Sim. Só que a criança não esquece. Então, depende de como é essa pessoa, depende das vivências que ela teve, depende do que ela aprendeu na família dela, com a família dela. Como a família também ressignifica em casa, Então, né? exatamente. E como esses pais aprenderam o que eles passaram quando foi a vez deles de ser criança. E talvez chamar a colega de gordinho ou de baixinho é normal, na tua casa também fazem isso. E na casa dos pais também faziam. Só que para aquele colega que está sendo chamado de gordinho, não é. Porque lá na família dele ensinam ele que não se deve falar do corpo das pessoas. Sim. Então, isso pode ser uma situação pequena para alguns, para outros pode ser muito, né, enfim, mais levado para a vida toda, como tu acabou de falar, né, desse caso que tu tá tratando. Então, eu acho que a conscientização de nós adultos sobre do autoconhecimento, sabe? De como foi com a gente e como a gente pode ressignificar para passar para frente todas as situações. Exato. Assim, pensando que para mim pode não ser nada, mas para ti pode ser muito. E eu acho que esse ensinamento a gente precisa repassar. Sim. Inclusive falar, essa semana eu estava ouvindo, né, que nessa volta às aulas, a gente pode repassar para os nossos filhos que a mesma mochila do ano passado leva sonhos. Não precisa ser uma mochila nova. E que usar o mesmo tênis todos os dias... Tá tudo bem. Não muda nada. É um tênis. Vai te ajudar, vai te fazer caminhar da mesma forma. Estar de uniforme ou não, a marca ou a não marca. Esses são pequenos ensinamentos que eu acho que é diário a gente repetir. Sim. E a gente vai internalizando com o tempo nas nossas crianças. Claro. E isso reverbera no ambiente escolar. Da mesma forma como professores. Eu acho que... mas eu já falei tantas vezes, por que é que todos os dias eu preciso falar pra vocês a mesma coisa? Porque precisa. Porque precisa. Porque são crianças, porque são adolescentes que não têm o cérebro maduro como a gente tem, e eles precisam ouvir todos os dias. Né? De uma forma respeitosa, eles precisam ser tratados com respeito todos os dias, porque a partir do momento que eles são oprimidos por algum adulto, né, geralmente por alguém maior, né, seja em casa ou seja na escola, na primeira oportunidade eles vão fazer igual. Precisa botar pra fora em cima de alguém. Existe uma figurinha que a gente vê nessas quebras de ciclo, né, do homem com a mulher, com a criança, com o cachorrinho, então o pequenininho tem que botar isso pra fora em cima de alguém. Então, a partir do momento que a gente se ressignifica e olha pra si e tenta fazer um pouco diferente, exige tempo, não é de hoje pra amanhã que você pensa, bom, agora eu vou fazer diferente, clique. Não, então, isso é um processo. É um processo. Precisa de bastante tempo. E como que a gente percebe, né? No momento que a gente erra, porque a gente não fala sobre perfeição em nenhum momento. A gente fala sobre estar consciente. Isso aí, fazer o seu melhor. Isso. Ponto. Então, quando a gente percebe que a gente passou do ponto, e isso vale pra mãe, pro pai e pro professor, é perceber que passou do ponto. É não ficar assim, não, mas eu tava certo. Era assim mesmo que eu tinha que fazer. Talvez podia fazer de uma outra forma, talvez houvesse um outro jeito. Então, no momento que tu tá consciente, que tu chega pro teu aluno ou pro teu filho e diz, olha, me passei. Eu não faço precisava. isso direto com a minha filha. Não, meu filho tem 3 anos e eu já faço, né? Nesses momentos que a gente está se observando, a gente também está trabalhando a inteligência emocional deles. Claro, e assim... A gente está ensinando. A gente assumir pro nosso filho, pra nossa filha, que a gente também erra. Exato. Faz com que eles também cresçam numa forma mais leve de que tá tudo certo se você não acerta sempre. Todos somos passíveis de erro, mas assim, pior é permanecer no erro, né?
Esse é o pior de tudo. E eu não tenho problema nenhum de chegar pra minha filha e dizer, ó, filha, desculpa, aquele dia a mamãe ficou braba, ou mesmo antes eu fiquei, ou eu te falei aquilo, não era aquilo, eu estava equivocada, eu não devia ter falado assim contigo, né? Até porque a minha filha, ela não é uma criança que apronta, ela não tira a gente do sério, né? E por quê? Porque muito a gente vem aprendendo juntos, né, e construindo essa relação. E até disso que você falou, a minha filha, ela sofre muito bullying porque ela é de baixa estatura. E os colegas colocam a mão na cabeça dela e ela tem pavor que façam isso. E teve um dia, assim, que ela ficou muito irritada. E aí ela chegou em casa e disse, mamãe, eu não sei se eu ainda vou para a escola porque, assim, ó, eles ficam sempre passando a mão na minha cabeça e eu não gosto porque eu sou pequenininha, não sei o quê. Aí eu disse pra ela, eu disse, mas filha, você já tentou falar com esses colegas que passam a mão na sua cabeça? Daí ela disse, como assim, mamãe? Se falar, filha, dizer que tu não gosta que façam isso, tu já experimentou, tu já fez isso? Ah, eu nunca tinha pensado nisso. Eu disse, então amanhã tu vai falar para esses colegas, fulano, olha só, eu gosto muito de ti, mas eu não gosto que tu faça isso comigo. Por favor, não faz mais. E adivinha o que aconteceu? Não fizeram mais. Ela conseguiu falar? Ela conseguiu falar, né? E não fizeram mais. Então, assim, nossa, aí passou, sei lá, um mês, eu perguntei pra ela, filha, continuo não passando a mão na tua cabeça? Sim, mamãe, eles estão me respeitando. Olha a diferença da tua postura como mãe. Tu podia ter dito assim, ué, mas chama ele de gordinho então. Então, foi uma das primeiras coisas que tu disse. O bullying não começa no ambiente escolar, né? Ele começa com o que a gente ensina pros nossos filhos. Então, não, mas meu filho tem que bater. Vai bater, pode bater, eu deixo tu bater. Não tem problema. Porque se ele tá te incomodando, se ele bateu em ti, ué, sim, bate de macho, bate de volta. Então, o bullying começa no que a gente tá ensinando pra eles. Eles levam pro ambiente escolar. Às vezes, tu ensina da tua forma pra tua filha. Mas ela vai chegar no ambiente escolar e ela vai ter alunos que ensinaram, os pais ensinaram a bater. Sim. E como, assim, aí nós como professores pegamos essas duas culturas na escola. Sim. Né? Não, deve ser fácil. Então, são essas duas e mais 25 numa sala de aula. Então a gente precisa ir levando e ir conversando. E ir tentando colocar na cabecinha de cada um a sua melhor forma de resolver. Dar opções. Às vezes é só se afastar. E é isso que ele vai conseguir fazer. Às vezes ele vai conseguir responder se ele tiver um bom incentivo, assim como a Sofia falou. Sim, aí eu ensinei, né? Primeiro tu elogia, primeiro tu entende? Tipo, traz a pessoa pra ti, respeitosa. Chega de uma forma respeitosa e depois tu se posiciona. Tu fala outras vezes vai precisar de pedir ajuda pro professor. Sim. Mas isso não vai deixar de magoar, né? Às vezes eu vou falar, eu vou conseguir falar hoje, vou conseguir falar amanhã, vou conseguir falar amanhã. Mas depende de quem tá agredindo, vai continuar agredindo, tá nem aí porque tu tá falando. Sim. Existe. Isso existe. A gente recebe na escola crianças de diferentes famílias. Sim. E é por isso que a gente tá falando... Diferentes consciências, né? Exatamente, culturas, né? Conhecimento, exatamente. Então, o que eles aprendem lá, eles trazem para esse ambiente. E a gente precisa ir na conversa tentando individualmente fazer com que cada um perceba a sua melhor forma. E tentando colocar a mão na consciência deles, né? Que eles coloquem de que pode ter uma forma diferente. Claro. Tenta fazer assim. Uma vez eu disse para um aluno, olha só, será que eu preciso tirar o teu recreio para tu perceber que não é para falar assim com os colegas? Cara, eles são do primeiro aninho, cara. Tu já tá no quarto. Eles são pequenos e mesmo que eles estivessem no quinto, o que vai mudar eu te tirar uma coisa e tu aprender que tu não precisa falar? Não tem nada a ver. Tu tá entendendo o que eu tô te dizendo?
já era uma criança um pouco maior, né? Que a gente vai tentando... Sim. Claro que depende da idade da criança, a nossa conversa é diferente, né? Exato. Então, eu tentei fazer ele pensar que a gente pode até tirar as coisas, mas vai mudar? Tu vai passar esse tempo que tu estaria lá fora com os teus amigos, pensando, eu realmente não devia ter falado assim com ele. Tu não vai, cara. Tu vai estar pensando em uma outra forma de fazer amanhã, porque amanhã tu vai estar lá. Então, pensa comigo. Eu posso tentar te ajudar? O que tu sente quando tu fala isso? Onde tu aprendeu? Essa conversa, guria, ela precisa ser individual, porque claro. com esse menino é dessa forma. Com a Sofia é outra, né? Então, a gente vai percebendo, vai conhecendo cada um deles e tentando ajudar individualmente. E isso vem de encontro ao que a gente falou com relação às famílias diferentes. Sim. Né? Muitas vezes a gente precisa chamar a família e orientar, nesse sentido, né? Sobre o que está reverberando dentro da escola. E às vezes a gente vai perceber quando a gente conversa com a família, né? E a gente vai tentar ajudar. Exato. E assim, ó, quando acontece alguma coisa na escola, se pai e mãe conseguem ter essa clareza de acolher a criança, acreditar nela, deixar ela extravasar as emoções, a raiva que tiver. Eu já teve vezes que eu fui buscar a Sofia na escola e ela entra no carro chorando e vai até em casa chorando. E a gente chega em casa, eu tiro o óculos dela, amarro o cabelo e eu disse, tá, senta aqui no meu colo, pode chorar agora. Aí deixo ela chorar uns 10 minutos. Chorou? Tá bom? Tá, agora eu vou enxugar as lágrimas e diz, agora senta aqui do lado, vamos pensar juntas. Se tu tivesse feito assim, se tu tivesse feito assado, e se fosse diferente, tu quer ver uma coisa que aconteceu um dia? A prof fez uma técnica no final de aula, acho que para dar tempo, de quem ficasse quietinho, tivesse copiado o tema do quadro e ficasse quietinha, ia bater na cabeça e aí só podia bater no colega que estava quietinho também, para o pessoal não fazer bagunça no final da aula ali. Foi agora no ano passado. E aí ela foi a primeira a terminar, a professora bateu na cabeça dela, bateu nos colegas, e ninguém bateu nela de volta, assim. E ela ficou muito triste porque ela disse que caiu o cabelo no rosto e ela nem tirou o cabelo para não se mexer, né? Porque tinha que ficar quietinho. Então ela entendeu quietinho é não falar, não se mexer, não respirar. Ela disse, teve horas que eu nem respirava para ver se alguém... E eu acho que aquilo demorou um pouco, assim, para ver se alguém me escolhia de volta e ninguém me escolheu. E aí esse foi um dia que eu tive que chegar em casa e dar uns 10 minutos de colo e de choro, né? E daí depois ela disse assim... Eu disse, filha, olha só, a mamãe e o papai vão te escolher sempre. E ela, obrigada por me escolher, obrigada por me escolher. E chorava, né, e tal. E aí no final ela disse assim, eu já sei, eu não vou mais participar dessa brincadeira. Eu disse, não, tu vai, filha. Sabe por quê? Porque pode ser que o dia que a professora fizer isso de novo, pode ser que tenha um outro colega que esteja passando exatamente o que tu passou hoje, que ninguém escolheu ele, e tu vai escolher esse colega, tu vai deixar alguém feliz. Pois no dia seguinte, eu fui pegar ela estava dando pulo dessa alegria. Ela disse, mamãe, a prof hoje fez de novo aquela brincadeira. Eu disse, te escolher? Sim, mamãe, mas isso não foi importante. O importante é que tinha um colega lá pedindo assim, por favor, tipo com as mãozinhas junto para alguém escolher eles. E ninguém escolhia ele. E eu fui lá e escolhi. E ele deu 3 pulinhos e ele me agradeceu 3 vezes, mamãe, que eu escolhi ele. Sabe? Então no outro dia ela não estava nem mais se importando se ela ia ou não ser escolhida, mas o quanto ela podia ajudar o outro colega. Agora, se eu tivesse dito, para de chorar, bobagem isso aí, tá chorando por quê? Não acolhesse ela, não tivesse ensinado que com isso ela podia ajudar alguém. É a tua postura novamente, né? A postura de casa. Sim. A gente ser porto seguro, ser um lugar de segurança para os nossos filhos é importante para quando eles têm 3 anos, que é o meu caso, para quando eles têm 10, 12, 15, 18. Sempre. Para sempre. Né? Eles sabem que se eles ficarem tensos lá no ambiente escolar, vai entrar no carro, não precisa nem chegar em casa. Sim. E pode ser que chore uma hora, pode ser que xingue todo mundo com muita raiva, bata o pé, xingue o fulano, xingue o ciclano. Isso vai conforme é o jeito do teu filho. Sim. Mas o nosso papel é
Escuta. Acolher, deixa extravasar. Escuta, extravasa, bota pra fora direciona. O que tiver que botar. Isso aí. Valida porque é legítimo. Sim. Tudo que eles sentem é legítimo. Então, um princípio básico é uma relação de igual valor. Sim. Não importa quantos anos eu tenha e quantos anos o meu filho tenha. O que a gente sente é legítimo. Não importa qual for a situação. Sim. E não importa qual é a nossa idade. Então, a gente levar em consideração, em conta, o que o nosso filho está sentindo, nos trazendo. Depois que a gente ouve, a gente valida realmente, filho. Deve ter sido bem difícil. Sim. Aí a gente nomeia o que tu sentiu, se ele não sabe dizer. Foi tal coisa. E isso faz parte. Não tem problema. Raiva, tu pode sentir. Tá tudo bem. Raiva é um sentimento que existe e que nos movimenta. Sim, também. A raiva não é de um todo ruim. Sem a raiva a gente não faz nada. A gente não se movimenta, a gente não sai do lugar. Né? Eu falava muito isso com as crianças quando a gente falava dessas emoções básicas, né? E às vezes a tristeza, ela nos fecha. Ela nos bloqueia. E a raiva nos movimenta. A gente precisa cuidar e ajudar eles a se movimentar de uma forma que não seja ruim pra ninguém. Sim, né? Nem pra eles mesmos e nem pro outro, com relação a bater, a se machucar e tal, né? Mas ela vai fazer a gente fazer alguma coisa. Sim, e aí quer ver uma outra coisa interessante, Muriel, é que assim, quando, no caso, né, disso que aconteceu com a minha filha, se for uma mãe ou um pai que diz assim, cala a boca, isso aí não é motivo pra chorar, que bobagem, isso aí, ou então, tirou a criança, né, tirou uma nota boa e disse, em vez de dizer um parabéns, nossa, que orgulho e tal, dizer, não fez mais que obrigação, aí cria-se o adulto, além dos traumas, que procrastina. Porque se ninguém dá bola para aquilo que eu falo, para que eu vou fazer? Se ninguém me valida, para que eu vou fazer? Né? Então, esse é um dos grandes motivos, umas grandes formas que eu trabalho também a procrastinação, validando aquela criança também. Então, o bullying, ele não só a questão do trauma, da insegurança, do sentimento de inferioridade, ele faz com que tu procrastine na vida adulta, que tu não vá para frente de várias formas. Por isso eu acho que é bem importante, a gente de repente até podia levantar essa bandeira juntas, né, de alguma forma, ver de como o ambiente escolar pode trazer as famílias mais para dentro da escola, que a gente sabe que isso é bem difícil, né, tipo a própria reunião de pais que tem uma vez por ano, a gente sabe que tem bem poucos que vão, e trazer essa consciência, porque se a gente conseguir ajudar a nós mesmos, com certeza a gente consegue ajudar os filhos. Isso. Então vamos lá. Começa por nós. Adulto de qualquer ambiente. Sejamos como os pais ou como os professores. Ao olhar pra gente mesmo, porque a gente sente, né, nessas diferentes situações. E às vezes o bullying parte até do professor. Né? Esses dias uma colega até de aula estava pedindo ajuda, né? Com relação à filha dela, que tinha participado de uma dinâmica de volta às aulas, onde as professoras de educação física ficaram em sala de aula fazendo uma dinâmica de apresentação, onde eles precisavam escrever um mico para um colega pagar. Então eles tinham que pensar num colega e escrever lá uma prenda, né? Precisava pagar uma prenda. E as adolescentes ali, 6º ano, né? Sim. Pensaram em coisas muito mirabolantes. Eu só imagino. Tu imagine. No fim da dinâmica, as professoras falaram que eles próprios tinham que fazer aquilo que eles escreveram. Meu Deus. Então, no fim, todo mundo riu de todo mundo. Sim. E as próprias professoras riram. Só que tiveram pessoas que não se sentiram à vontade em fazer. Né? Talvez pensaram numa coisa muito mirabolante para um outro, mas que para ela não era tão mirabolante, tão bom assim fazer. Meu Deus. E os outros todos riram, e as próprias professoras riram daquilo que elas tinham proposto. Então, tá certo, ela não gostou. Então, enquanto não é brincadeira para todos, se alguém não tá gostando, deixa é bullying. De ser brincadeira. Deixa de ser brincadeira, né? Então, eu acho que a gente começando pelos adultos, em nome de uma sociedade, a gente começando a pensar em nós mesmos
no que a gente sente, no que pode ser difícil pra gente passar e como a gente pode passar por isso frente às crianças e os adolescentes de forma que ajude e não piore. Sim. Né? Essas situações, como pais e como profs. Bom, depois, para eles, claro que a gente conversar sobre isso e estar sempre disposto a ouvi-los, os adolescentes têm muita coisa para trazer pra gente. Com muita certeza. coisa. A partir do momento que a gente larga o autoritarismo e somente aquela fala de exposição, e a gente para um pouco para ouvir, eles trazem coisa demais e eles podem ensinar muito. Com certeza. Eu acho que a mensagem final que a gente pode deixar aqui, Muriel, é justamente essa, de ouvir as crianças. De ouvir as crianças e se a gente perceber que a gente tem algo, da gente se autocurar ou de procurar ajuda, porque não dá para continuar espalhando isso, né? E com as redes sociais, isso é que nem um rastilho de pólvora. Espalha muito rápido. Mas assim como a gente espalha o mal, a gente também pode espalhar o bem. Acho que se cada um de nós fizer um pouquinho que seja, a gente vai conseguir. Acho que a gente está em período de volta às aulas, né? Daqui a uns dias, e eu acho que a gente pode deixar esse lembrete, né? Para todo mundo, no sentido de parar um pouco agora já, antes de começar. Sim. E ouvir o que a tua criança e o teu adolescente está querendo te dizer. O que ele está sentindo com esse retorno. Porque hoje mesmo eu falava que a adaptação escolar, ela não é só para as crianças bem pequenas. Ela é para sempre. As adaptações, elas são para sempre. Sim. Né? Na nossa vida escolar e depois quando a gente vai para um trabalho, troca de trabalho. E a gente sempre fica ansioso. Sim. As crianças maiores, né, e jovens, eles já ficam ansiosos pelo que os espera. Será que eu vou ter os mesmos colegas? Será que eu vou ter a mesma professora? Quem será que vai ser meu professor? Ai, aquele professor eu não quero, aquele eu quero. Ai, será que não vão falar do meu cabelo? Ai, será que não vão falar que eu não comprei um tênis novo? Tudo e muito mais passa pela cabeça deles. E até dos pais falarem para os filhos, né, de como acolher os colegas também, porque os mesmos problemas que a minha filha tem, as outras crianças também têm. Isso. E que somos todos iguais e que a gente precisa se ajudar. E que não, principalmente, né, não faça aos outros o que não queres que façam para você. Então, eu acho que essa é a mensagem final que a gente pode deixar aqui, né, Muriel? Era sobre isso mesmo. E fazer com que, pelo menos, as pessoas que nos assistam, que os seus filhos não sofram esse ano de 2025, né, que não sofram nunca, né, mas principalmente esse ano, e que ele ajude também. Se puder ajudar algum outro colega, minha filha é muita defensora dos fracos e oprimidos e ela se mete na frente e defende mesmo e chama os outros na chincha. E é sobre isso. A educação começa em casa, né? Todas as crianças merecem respeito, merecem respeitar e ser respeitadas. A educação dos nossos filhos começa com a gente. Exato. Muriel, muito obrigada. Adorei o nosso bate-papo. Eu também. Quiser deixar mais uma mensagem final pro pessoal? É isso, gente. Acolham seus filhos, conversem com seus filhos, interessem-se por eles e pelo que eles trazem. Eles podem ter crescido, mas eles ainda precisam de pais interessados na vida deles. Muito obrigada a você que nos assistiu e até o próximo. Mente Sã, Vida Saudável.